Através dos tempos, as religiões conceberam o céu ou vários céus como região situada acima da terra. Lá seria a morada de Deus e dos eleitos, lugar físico da suprema felicidade e do descanso eterno. Desconhecendo as leis naturais, a visão religiosa prevaleceu como verdade durante milênios. A antiga visão religiosa de céu está superada. A ciência provou que a Terra não é o centro do universo. É apenas um dos planetas do sistema solar que pertence a uma galáxia. Existem bilhões de galáxias com trilhões de sóis e planetas. Assim, coerente com o progresso científico, a doutrina espírita trouxe uma concepção mais racional sobre o chamado céu e sobre o destino futuro do homem. O espiritismo comprovou que os espíritos vivem muitas existências corporais em vários mundos do universo. E também que há muitas moradas espirituais onde eles podem habitar. Sempre, é claro, de acordo com o grau de progresso que tenham realizado. Portanto, não há apenas um céu, como uma região limitada e o único destino dos eleitos. Todos os espíritos vão atingir a perfeição relativa a que estão destinados. Todos irão, um dia, gozar o grau máximo de felicidade que cabe aos espíritos puros ou perfeitos. Atingindo a máxima perfeição, os espíritos podem ir para todos os lugares do universo. Não para descansar eternamente, mas para estar em plena e constante atividade sob o comando de Deus. Enfim, não há privilégios nem facilidades para obter o passaporte para os mundos celestiais. O preço para chegarmos lá é o nosso próprio esforço. O reino dos céus está ao nosso alcance. A certeza da vida futura não exclui as dúvidas e apreensões quanto à passagem desta para outra vida. Muita gente não teme a morte em si, mas o momento e o processo de transição. Trechos do programa Transição, Visão Espírita para um Novo Tempo, esclarece, de forma clara e objetiva, esse processo. Então, quando nós desencarnamos, perdemos o corpo, continuamos a ser uma pessoa, porque nós já existíamos antes do corpo. A morte do corpo em nada nos afeta, a não ser a mudança de estado. É uma passagem, é uma viagem, é largar uma veste velha que é o corpo físico e partir para a região melhor. A separação da alma do corpo também varia ao infinito. E o normal é um desprendimento gradativo, lento. Os laços precisam se desfazer para espíritos mais evoluídos, mais rápido. Para espíritos menos evoluídos, mais lento. Esse desprendimento vai variar de pessoa para pessoa. Há criaturas que são aferradas às coisas materiais, às sensações orgânicas. Então ela se demora mais a se desprender. Mas se a pessoa for mais compreensiva, mais confiante em Deus, esse desprendimento se faz rapidamente. Demora algum tempo, sim, mas se faz harmoniosamente, se faz de forma segura. Se eu pauto a minha vida com o compromisso de renovação, de buscar as coisas sérias, as coisas boas, as companhias positivas, saindo do corpo, eu serei amparado pelos amigos que eu vou angariando e também irei me integrar de uma forma mais feliz no plano espiritual. Nós sempre temos ajuda para a desencarnação,
assim como tivemos para encarnar. Nós retornamos ao mundo espiritual e somos atraídos para a região mais condizente com a nossa natureza, com o nosso grau de desenvolvimento. A maioria das pessoas, ao desencarnar, primeiro, não percebe que morrem. Uma das características é que a morte não dói. Isso está escrito, é textual. Então eles não percebem que tudo se modificou. Eles não percebem que estão fora do corpo físico. Eles continuam se sentindo, habitando ainda um corpo, agindo através de um corpo. Porque ele se vê, então ele pensa assim, eu estou vivo. Está, só que está do outro lado. Os que estão do lado de cá não enxergam e ele que está do lado de lá não consegue se comunicar. É um desespero, é por isso que divulgar o Espiritismo, para que as pessoas saibam como é que é esse processo, vai ajudar muito na hora da morte, porque todos nós vamos desencarnar um dia. Há que nós trabalharmos para nos conscientizarmos em todos os instantes da nossa vida e para podermos aproveitar as experiências. Neste mundo de experiências, de provas, de experimento, é por isso que alguns espíritos, por enquanto, ficam deslocados, não se direcionam porque não têm o pensamento elevado, porque não buscam, porque não traçaram rumos, porque não estabeleceram ligações maiores no campo espiritual. Para concluir, vamos apenas reforçar alguns pontos importantes. A causa principal da maior ou menor facilidade do despreendimento é o estado moral do espírito. A lentidão ou rapidez depende do seu grau de pureza e desmaterialização. As sensações experimentadas não são as mesmas para todos. Se o desligamento do perispírito fosse completo imediatamente, o espírito nada sentiria. O último suspiro quase nunca é doloroso. No instante da morte, a perturbação pode ser considerada o estado normal e dura por tempo indeterminado, podendo variar de horas a alguns anos. O espírito, muito apegado à vida material e ao mundo terreno, resiste mais ao desligamento do corpo e demora mais para perceber seu novo estado. Enfim, repetindo Kardec, cada um morre como viveu. Ainda se prega a existência de Satã, sua corte de demônios e o castigo eterno nas fornalhas do inferno aos pecadores. A crença na doutrina das penas eternas ainda hoje traz riqueza e poder para seus pregadores. Mas o que dizem os espíritos superiores em O Livro dos Espíritos? Poderão durar eternamente os sofrimentos do espírito? Poderiam, se ele pudesse ser eternamente mau, isto é, se jamais se arrependesse e melhorasse, sofreria eternamente. Mas Deus não criou seres tendo por destino permanecerem votados perpetuamente ao mal. Apenas os criou a todos, simples e ignorantes, tendo todos, no entanto, que progredir em tempo mais ou menos longo, conforme decorrer da vontade de cada um. Assim, as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? Interrogai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai-lhes se uma condenação perpétua motivada por alguns momentos de erro não seria a negação da bondade de Deus. Eternidade. Compreendeis bem esta palavra? Sofrimentos, torturas sem fim, sem esperanças, por causa de algumas faltas. O vosso juízo não repele semelhante ideia? Que os antigos tenham considerado o Senhor do Universo um Deus terrível, cioso e vingativo, concebe-se. Esse, todavia, não é o Deus dos cristãos, que classifica como virtudes primordiais o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas.
Não haverá contradição em se lhe atribuir a bondade infinita e a vingança também infinita? Mas a justiça não exclui a bondade, e ele não seria bom se condenasse a eternas e horríveis penas a maioria das suas criaturas. Aplicai-vos por todos os meios ao vosso alcance, em combater, em aniquilar a ideia da eternidade das penas, ideia blasfematória da justiça e da bondade de Deus, germe fecundo da incredulidade, do materialismo e da indiferença que invadiram as massas humanas. O castigo só tem por fim a reabilitação, a redenção. Querê-lo eterno por uma falta não eterna é negar-lhe toda a razão de ser. Oh, em verdade vos digo, cessai de pôr em paralelo na sua eternidade o bem, essência do Criador, com o mal, essência da criatura. Fora criar uma penalidade injustificável. Afirmai ao contrário o abrandamento gradual dos castigos e das penas pelas transmigrações, e consagrareis a unidade divina, tendo unidos o sentimento e a razão. Hoje é absurdo crer na doutrina das penas eternas. Ela até se justificou para os povos primitivos. O temor podia se constituir um freio para homens pouco adiantados intelectual e moralmente, mas com certeza não sobreviverá diante do progresso da humanidade. Sessenta séculos depois de Moisés, igrejas ainda adotam como dogma a proibição de evocar os mortos, alegando que é uma lei divina. É preciso entender que, como legislador, Moisés fez leis para disciplinar um povo rude e inculto. Assim, muitas leis do Antigo Testamento são leis humanas e não divinas. Elas se justificavam naquela época, mas não hoje. Nos planos de Deus, tudo acontece na hora certa, de acordo com a evolução humana. Desde a codificação espírita até hoje, milhares de obras surgiram por meio da comunicação mediúnica. Mensagens, livros, filmes, peças teatrais e obras visuais mostram a realidade concreta do plano invisível. A qualidade da maioria das obras mediúnicas prova a livre, sublime e valiosa contribuição dos espíritos para a evolução da humanidade e transformação moral do planeta. Portanto, para o verdadeiro espiritismo, o contato com os espíritos tem finalidade séria, consoladora e edificante. Enfim, as leis reveladas pela doutrina espírita e as obras mediúnicas qualificadas revogam definitivamente a proibição de invocar os mortos. Virada essa página da antiga escritura, está sendo agora escrita a história da renovação espiritual do homem.